Mateus capítulo 15, Matthew chapter 15, versículos 21 a 28. verses 21 to 28. Você achou? Have you found it? Amém. Amen. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. And Jesus went away from there and withdrew to the district of Tyre and Sidon. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. And behold, a Canaanite woman from the region came out and was crying, Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely oppressed by a demon. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. But he did not answer her a word, and his disciples came and begged him, saying, Send her away, for she is crying out after us. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. He answered, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. But she came and knelt before him, saying, Lord, help me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. And he answered, It is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. She said, Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Then Jesus answered her, O woman, great is your faith. Be it done for you as you desire. And her daughter was healed instantly. Dá para dar um amém? Can you give an amen? Você crê nesta palavra? Do you believe in this word? Crê de verdade? Truly believe. Então levante ela comigo. So raise your hand with E me. levante a sua mão comigo e vamos orar ao Senhor. So raise your hand with me and let's pray unto the Lord. Pai, estamos na tua casa, Father, we are in your house, diante do Senhor. before you. Sabemos que o Senhor está aqui. We know, Lord, that you are here. Eu peço em nome de Jesus Cristo And I ask in the name of Jesus que a Christ tua palavra venha agir nesta manhã. that your word move this morning. Pai, aquilo que o inimigo tem tentado travar, Father, what the enemy has tried to hold back, destrava. unlock it. Em nome de Jesus In the Cristo. name of Jesus. Eu sinto o Senhor aqui, I feel you here, Lord. mas eu também percebo que o inimigo está tentando atrapalhar as coisas. But I also recognize that the enemy is trying to mess things up. E eu peço em nome de And Jesus, so I ask in the name of Jesus, cativa nossa mente na tua palavra. captivate our minds in your word. Abra o nosso coração para o teu Espírito. Open up our hearts to your spirit. Se mova neste lugar. Move in this place. Quebre cadeias. Break chains. Desfaça correntes. Undo these chains. Tira o espírito da morte daqui deste lugar. Remove the spirit of death from this E que o place. Senhor venha continuar reinando nesta casa. And that, Lord, you continue to reign upon Coloque this as home. tuas mãos neste púlpito. Place your hands on this pulpit. As tuas mãos na minha retaguarda. Your hands around As me. tuas mãos na nave desta igreja. Your hands on the ship of As this tuas church. mãos nas crianças. Your hands upon the children. As tuas mãos nos diáconos. Your hands upon the deacons. Guarda os nossos carros lá fora. Keep our cars out there. Aqueles que não puderam vir, que o Senhor alcance-os. Those that were unable to come, that you may reach them, Nos Lord. proteja, meu Pai. Protect us, my Father. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Quantos dizem amém? How many say amen? Sente-se. You may be seated. O mundo espiritual, ele é muito real. The spiritual world is very real. Muito real. Very real. E eu creio muito And I truly believe no poder do Evangelho de Jesus Cristo. in the power of the gospel of Jesus Dá um Christ. amém comigo. Give an amen with me. Prega comigo. Preach with me. Que quem faz culto somos nós. Because who brings the service Quem is faz us. igreja somos Who nós. makes the church is us. Quem dá liberdade para o Espírito somos Who gives freedom nós. to the Spirit is us. E eu creio muito no poder do Evangelho de Jesus Cristo. And I really believe in the power of the gospel of Eu Jesus vou falar Christ. de novo. And I will say it Eu again. creio em salvação. I believe in salvation. Eu creio em cura. I believe in healing. Eu creio em I believe in milagres. miracles.
miracles. Eu creio em libertação. I believe in deliverance. Eu creio em renovo. I believe in renewing. Eu creio em porta I aberta. believe in open doors. Eu creio no poder de Jesus I Cristo. believe in the power of Jesus E Christ. Deus tem feito milagres aqui. And God has done miracles here. Deus tem curado aqui no nosso meio. God has healed here amongst Domingo us. passado nós tivemos um culto aqui, Last Sunday we had a service here. aonde depois do culto, Where after the service. mas durante o culto, But during the 3 service. pessoas vieram testemunhar para mim 3 people came to de testify que eles haviam recebido cura that they had received healing durante o nosso culto. during our service. Deus está curando. God is healing. A única coisa que eu peço para você, The only thing I ask of se you, Deus te curar aqui if hoje, God heals you here today, não fala depois não. don't tell me after. Fala aqui agora. Tell it now. Fala aqui agora. Speak now. Fala aqui agora. Say it now. Porque aquilo que Deus faz na tua What vida God does in your life, fortalece a minha fé. it strengthens my faith. Deus tem feito God has done things. e vai fazer aqui And hoje. He will do again E eu vou today. continuar profetizando. And I will continue to prophesy. Eu vou continuar falando. Continue speaking. Ainda que lá fora está agitado. Even though out there is agitated. Ainda que estão se levantando contra Even though nós. they're coming up against Ainda us. que a coisa está Even bagunçada. if things are messed Eu up. quero aqui dentro continuar I profetizando. want to continue prophesying Profetizar in sobre here. a sua casa. Prophesying upon your A bênção home. do Senhor. The blessing of A the salvação Lord. do Senhor. The salvation of the Milagre. Lord. Miracle. Cura. Healing. Levante a sua mão Oh, raise comigo. your hand with Se me. você crê nesta palavra, believe in this word, você também precisa profetizar you sobre a also sua need to casa. prophesy upon your home. Você também precisa profetizar sobre a sua vida. also need to prophesy Você upon também your life. precisa profetizar sobre a sua You família. also need to prophesy upon your family. Você sabe por quê? And do you know why? Existe um plano de bênção de Deus There is a plan of blessings for para as God nossas vidas. for our lives. Mas também existe um plano But there is also a plan, antigo, an old plan, diabólico, Diabolical, de Satanás from Satan, para destruir a nossa to família. destroy our family. Existe um plano de Deus There is a plan of God para salvar to save, e um plano de and a Satanás plan of Satan para to destruir destroy a nossa casa, our home, os nossos filhos, our children, o nosso casamento. our marriage. E eu venho aqui em nome de Jesus. And I come here in the name of Ainda que pareça que é o fim, Even if it seems it's the end, ainda que pareça que não tem mais jeito, even if it seems like there's no Deus te way, trouxe aqui God has para brought falar you para here você. to tell you A última palavra é minha. the last word is Eu His. renovo o amor. I renew the Eu love. renovo a aliança. I renew the covenant. Eu renovo o perdão. I renew Eu forgiveness. restauro famílias. I restore families. Teu filho vai voltar. Your child will return. Teu marido vai Your voltar. husband will return. Tua esposa vai voltar. Your wife will return. Teus pais vão voltar. Your parents will As return. coisas vão acontecer. Things will happen. Jesus, quando esteve nesta terra, Jesus, when He was on this earth, ele visitou algumas casas. He visited some homes. Ele visitou algumas famílias. He visited some families. Ele restaurou alguns He lares. restored some A homes. filha de Jairo estava The morta. daughter of Jairus was Jesus dead. entrou naquela casa Jesus went into that home e ressuscitou aquela and menina. resurrected that girl. Existia um homem que tinha um filho lunático. There was a man who had a lunatic son. Aquele homem traz aquele filho a Jesus That Cristo man brings that son to e ele Jesus restaura Christ. aquele And menino. He restores that Jesus boy. entrou na casa de Zaqueu Jesus entered e Zacchaeus' transformou home. aquela casa. And transformed that Jesus curou a sogra de Jesus Pedro. healed Peter's mother-in-law. Jesus libertou o endemoniado de Gadareno Jesus delivered the demon-possessed from Gadarene e mandou que ele voltasse para sua and casa. sent him back home. E estamos aqui diante de uma situação And we are here before a aonde situation existe uma mulher where there is a woman com uma filha with a daughter miseravelmente endemoniada. who's miserably demon-possessed. E Jesus Cristo And Jesus Christ também liberta esta menina. also delivers this girl. Não tem casa impossível There is no impossible home que Jesus não liberte. that Jesus doesn't deliver. Não tem casa There's no home que Jesus não tenha capacidade that Jesus is not able de transformar. to transform. Prega comigo. Preach with me. Dá um glória a Deus. Give a glory to God. Acredita nesta palavra. Believe in this word. Prega comigo. Preach with me. Você sabe o que todas essas casas têm em comum? Do you know what all of these homes have in common? Eles abriram a porta para Cristo. They open the doors for Christ. É a presença de Cristo. It is the presence of É a Christ. busca por Cristo. It is the seeking out of É o Christ. clamar por It is the Cristo. crying out for É o Christ. chegar perto de It is the getting Cristo. closer to Christ. E nesta passagem, And in this passage,
Nós vemos esta mulher. We see this woman. A Bíblia diz que ela sai de sua cercania, The Bible says that she leaves her area, de sua região, her region. de sua zona de conforto. She leaves her comfort zone. Você quer que as coisas aconteçam? Do you want things to Você happen? precisa começar a sair um pouco da tua zona de You conforto. need to start to step out of your comfort zone a bit. E ela leva a sua casa, And she brings her o home, seu problema, her problem, a sua situação her circumstance diante de Cristo. before Christ. Leve Take a sua situação your circumstance diante de Cristo. before Christ. E quando ela vê Cristo, And when she sees o Christ, que ela faz? what does she do? Ela clama. She cries E ela out. clama dizendo: And she cries out saying, Senhor, Lord, Filho de Davi, Son of David, tem misericórdia de mim, have mercy on que a me. minha filha For my daughter está miseravelmente is miserably endemoniada. possessed. Você percebeu como é que ela clamou? Do you see how she cried out? Ela faz um pedido She makes a request usando uma frase, using a phrase, usando um vocabulário using a vocabulary que outros doentes, that other sick people, leprosos, lepers, cegos, blind, também estavam usando. were also using. Senhor, Filho de Davi, Lord, Son of David, tem misericórdia de mim. have mercy on me. Minha filha está miseravelmente endemoniada. My daughter is severely Você percebeu o possessed. que ela fez aqui com esta Do frase? you see what she did here with this phrase? Primeiro, ela coloca Jesus Cristo no seu devido lugar. First, she places Jesus Christ in his rightful Ela place. aborda Jesus Cristo da maneira She correta. approaches him in the proper way. Senhor, Filho de Davi. Lord, Son of David. O Senhor é Senhor, Lord, you are the Lord, Filho de Davi. Son of David. Além de colocar Cristo no seu devido And lugar, beyond putting Christ in his rightful place, ela se coloca também no seu devido lugar. she also puts herself in her rightful place. Tem misericórdia de mim. Have mercy on me. O Senhor é Senhor Lord, you are the Lord, e eu preciso de and misericórdia. I need mercy. Ela se refere a Jesus Cristo She refers to Jesus Christ como Filho de Davi. as Son of David. Senhor, Filho de Davi. Lord, Son of David. Isso me chama a atenção, And this grabs my porque attention ela chega diante de Cristo because she comes before Christ usando um linguajar bíblico, using a biblical language, usando um título que se aplicava ao Cristo, using a title that applied to the Christ, que estava escrito no Antigo Testamento. which was written in the Old Testament. De repente ela tinha noção e conhecimento So suddenly she had realization and de understanding que existia uma palavra profética no Antigo that Testamento, there was a prophetic word in the Old de Testament que o Messias, that the Messiah, o Salvador, viria the Savior, would come, e ele viria da semente do rei Davi. and he would come from the seed of King David. Ele seria chamado Filho de Davi. He would be called Son of O que David. eu estou querendo dizer com isso? What am I saying with all of this? Antes de nós continuarmos esta mensagem, Before we continue on in this message, esta mulher, this woman, ela não chega diante de Cristo she does not come before Christ de qualquer jeito. in any manner. Ela não chega diante de She Cristo does not come before Christ sem respeito, without respect, sem reverência, without reverence, chamando ele de qualquer coisa, calling him anything, chamando ele de cara lá de cima. calling him the guy up Ela there. usa a linguagem bíblica She uses biblical para language chamar a atenção de to Cristo. grab Christ's Ela attention. usa a linguagem bíblica She uses biblical para se language referir a Cristo. to refer to E Christ. nós And us, estamos precisando voltar we need to return a chamar Cristo to calling do Christ jeito que a Bíblia nos the ensina. way the Bible teaches us. Estamos precisando We need a voltar para a Bíblia to return to the e Bible chamar ele and call him de Cristo, Christ, de Jesus, Jesus, Yeshua, Yeshua, Rafa, Rapha, Jireh, Jireh, Shalom, Shalom, Senhor, Lord, Salvador, Savior, Mestre, Master, Filho do Altíssimo, Son of the Most High, Príncipe da Paz, Prince of Peace, Deus forte, Strong Tower, maravilhoso, Wonderful, Conselheiro, Counselor, Cordeiro de Deus, the co-heir of Christ, Nazareno, Nazarene, Luz, Light, Leão da tribo de Judá, Lion of the tribe of Pão da Judah, vida, Bread of life, Bom Pastor, Good Shepherd, Emanuel, Emmanuel, Rei, King, Caminho, the way, Verdade, the truth, Vida, life, o Sol da Justiça, the Son of o Righteousness, Alfa, the Alpha, o Ômega, the Omega, o princípio, the o beginning, fim, the end, o primeiro, the first, o the último, last, sumo sacerdote, the high priest, porta, door, rocha, rock, palavra, word, libertador, deliverer, videira, tree, juiz,
justice, carpinteiro, carpenter, advogado, lawyer, Deus, God, Deus, God, Deus. God. Chama ele hoje. Call him today. Chama ele hoje. Call him today. Se o teu problema é imigração, If your problem is immigration, chama o advogado. call the lawyer. Se o teu problema é imigração, If your problem is immigration, chama o advogado. call the lawyer. Se o teu problema é doença, If your problem is sickness, chama o médico. call the doctor. Se o teu problema é sede, If your problem is thirst, chama a fonte. call the fountain. Se o teu problema é fome, If your problem is hunger, chama o pão. call the bread. Me fala qual que é o teu problema. Tell me what your problem is. Eu sei quem você deve chamar. I know who you should call. Chama Cristo. Call Christ. Será que você pode levantar as tuas mãos Can you raise your hands e chamar Cristo por alguns and call segundos? Christ for a few seconds? Chama Cristo. Call Christ. Chama Cristo. Call Christ. Eu sinto a presença do Senhor aqui neste I lugar. feel the presence of the Lord here in Chama. this place. Call upon him. Chama. Call him. Não interessa qual é o teu problema, It doesn't matter what your problem qual é is, a tua dificuldade. what your difficulty is. Chama Cristo. Call Christ. Chama Cristo. Call Christ. Chama Cristo. Call Christ. Oh, aleluia. E ela chega diante de Jesus. So she comes before Jesus. Senhor, filho de Davi, Lord, son of David, tem misericórdia de mim. have mercy on me. Minha filha está miseravelmente endemoniada. My daughter is severely possessed. E ela chega diante de Jesus. She comes before Jesus. E a Bíblia diz que no versículo 23, And the Bible says it on verse 23. ela apresenta o problema para She Jesus. presents her problem to Jesus. E Jesus não responde. And Jesus doesn't answer her. Jesus fica calado. Jesus is silent. Jesus não fala nada. Jesus does not say anything. E além de não responder, And beyond not answering, os discípulos, the disciples, a igreja, the church, os crentes the Christians se incomodam com ela. are bothered by her. Se incomodam com o problema dela. They're bothered by her problem. Se incomodam com a aproximação dela. They're bothered the way she approached him, Com o pedido dela. with her request, Com o choro dela. with her tears. Se alguém te incomodar hoje, If someone bothers you today, você fala para eles assim: you say to them, dá licença, excuse me, hoje eu vim aqui adorar. today I came here to worship. Hoje aqui eu vim chorar. Today I came here to cry. Hoje aqui eu vim clamar. Today I came here to cry. Yes. Hoje aqui eu vim pedir. Today I came to ask. Jesus não responde. Jesus doesn't answer. Os discípulos se levantam contra ela. The disciples rise up against her. E chegam diante de Jesus. And they come before Jesus. E falam para ela assim: fala para ela não vir mais aqui. And they say, tell her not to come here again. Despede ela. Send her off. Manda ela embora. Tell her to go home. E no meio dessa situação, And in the middle of the situation, com essa mulher pedindo, with this woman asking, ele calado, he's quiet. os discípulos rejeitando, The disciples rejecting her, querendo que ela fosse embora. wanting her to leave. Jesus responde Jesus answers e abre a sua boca: and opens his mouth. eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Para pensar. Stop and think. Se você fosse essa mulher, If you were this woman, o que você faria? what would you do? Eu vou falar para você o que eu faria I'll tell you what I would do se eu fosse essa mulher. if I was this woman. Eu vazava, I would leave. eu ia embora, I would go home. eu saía daquele local. I would have left that place. Nunca mais eu pisava naquela igreja. I'd never step back into that church.
Se eu fosse aquela mulher, If I was that woman passando por isso, going through that, eu teria desistido. I would have given up. Eu teria voltado para casa. I would have returned home. Eu teria aceitado a minha filha endemoniada. I would have accepted my possessed daughter. Eu deixava Cristo para lá. I would just leave Christ aside. Ela não tinha o suporte dos discípulos. She didn't have the support of the disciples. Ela não tinha aparentemente o suporte de Cristo. Apparently, she did not have the support of Christ. Aparentemente, Apparently, ela não tinha o suporte de Cristo. she did not have Christ's support. Para piorar, ela era uma mulher. And to make matters worse, she was a woman, E mulher naquela época and a woman at that time não tinha voz, didn't have a voice, não tinha posição, didn't have position, não tinha direito, didn't have não rights, podia falar nada. could not say anything. E além de ser mulher, And beyond being a woman, ela era uma mulher cananeia. she was a Canaanite woman. E os cananeus And the Canaanites eram inimigos dos judeus. were enemies of the Jews. Tudo contra ela. All things against her, Tudo Everything. dando errado. going wrong. Tudo dizendo para ela: Everything telling her, desiste, give up, sai fora, leave, volta para casa, go back home, vive com o demônio, live with the demon, vive com o capeta. live with Satan. Cristo não quer nada, Christ doesn't want a anything. igreja não quer nada, The church doesn't want você não tem anything. direito. You have no right. Mas você sabe o que essa mulher faz? But you know what this woman does? Ela não desiste. She does not give up. Ela não desiste. She doesn't give up. Ela não desiste. She doesn't give up. Você sabe o que ela deve ter pensado? Do you know what she probably thought? Ainda que eu não estou entendendo a palavra dele, Even though I'm not understanding his word, ainda que parece que está tudo dando contra mim, even though it seems it's all against me, eu continuo diante de Cristo. I continue before Christ. Ela não desiste. She does not give up. Ela não desiste. She does not give up. E aí você sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu And you know coração? what the Holy Spirit ministered in my heart? Ela não desiste. She does not give up. E Jesus, And Jesus, que é onisciente, who is omniscient, falou o que falou, said what he said, sabendo que ela não ia desistir. knowing that she would not give up. Ah, dá um glória a Deus. Give a glory to God. Dá um glória a Deus. Give a glory to God. Jesus não estava tentando dificultar as coisas para ela. Jesus wasn't trying to make things difficult for her. Jesus não estava tentando ser difícil com ela. He wasn't trying to be hard with her. Presta atenção. Pay attention. Ela foi até Cristo. She went to Christ Porque ela enxergou Cristo como uma oportunidade because she saw Christ as an opportunity para a cura da filha dela. for her daughter's healing. E quando ela chega até Cristo, And when she comes before Christ, Cristo enxerga ela como uma oportunidade. Christ sees her as an opportunity, Não só para curar, not just to heal, mas para salvar a casa dela. but to save her home. Você tem uma visão de Cristo. You have a vision of Christ, E Cristo tem uma visão sobre você e sobre a sua casa. and Christ has a vision about you and your A family. mulher tinha vindo buscar a libertação da filha. The wife came, the woman came to get her daughter's deliverance. E Jesus queria aproveitar a situação e salvar a casa toda. And Jesus wanted to take advantage of the situation and save the entire Dá home. glória a Deus. Give a glory to Dá God. glória a Deus. Give a glory to Talvez você está God. passando alguma coisa na tua casa. Maybe you're going through something in your home. Jesus tem sim a intenção de curar a tua Jesus filha. does have the intention to heal your Mas child. Ele também quer But he also wants mudar a tua vida. to change your life, Mudar a tua casa. To change your home. Mudar a tua família. to change your family. Jesus sempre tem Jesus always has planos maiores do que o nosso. greater plans than the ones we have. Sempre. Você Always. sabe por quê? You know why? Porque Ele é grande. Because he is great. Ele é grande. He is great. E hoje Ele está falando para você assim, ó. And today he's saying to you, Os meus planos my plans não são os teus. are not your Os plans. meus caminhos My ways não são os teus. are not yours. Você vem para mim buscar uma coisa, You come to me seeking one thing, só que eu vou te dar abundância de vida. but I'm going to give you abundance of Eu life. vou te dar algo que você não pediu, I'll give you something you que didn't você não ask, imaginou, that you didn't mas eu imagine, vou te but dar. I will give it to you. Ela não desiste. She does not give up. Ela não abandona. She does not abandon.
Ela não sai. She does not leave. Ela não vai embora mais cedo. She doesn't go home early. Ela não fica em casa. She doesn't stay home. Ela não mata culto. She doesn't kill the service. Ela Miss não the service. abandona. She doesn't abandon. Ela não vai embora. She doesn't go home. Ela não troca. She doesn't exchange. Eu vou ficar aqui. I'm going to stay here. Vou ficar aqui. I'm going to stay here. Não entendi a palavra. I didn't understand the word. Não estou entendendo os I'm discípulos. not understanding the disciples. Mas daqui ninguém me tira. But from here, nobody removes me. Daqui eu não saio. I won't leave this spot. Eu vou ficar aqui. I will stay here. Como nós estamos precisando And how we need. desenvolver uma costa larga, We need to have bigger backs. igual dessa mulher. Like this woman. Toma uma dos discípulos. She gets one from the disciples. Toma uma de Cristo. Gets one from Christ. Daqui eu não saio. But from here, I don't leave. Daqui eu não tiro. I won't remove. Daqui ninguém me tira. Nobody removes me from Eu here. vou ficar aqui. I will stay here. Aí você sabe o que ela faz? And then you know what she does? Ela fala assim, já que eu tô aqui She says, since I'm here com a igreja, with the church, na presença de in the Cristo, presence of Christ, ela não faz biquinho não. she doesn't do a little duck face. Ela não fica tristinha She doesn't não. get all sad. Ela fala assim, já que eu tô aqui, She says, since I'm here, eu vou adorar. I'm going to worship. Eu vou oferecer a minha adoração. I'm going to offer up my worship. Você sabe o que ela faz? You know what she does? Ela fala assim, ainda que eu não entendi as palavras de Cristo, She says, though I did not understand the words of Christ, a atitude de Cristo, the attitudes of não Christ, estou entendendo os I'm not discípulos, understanding the eu vou me disciples. aproximar mais dele I'm going to come closer to him para ver se eu entendo. to see if I will understand. Eu vou buscar mais ele I will seek him out more para ver se eu entendo. to see if I understand. Eu vou chegar mais perto dele I'll get closer to him para ver se eu entendo. to see if I understand. Eu vou adorá-lo. I will worship him. Eu vou I adorá-lo. will worship Eu vou him. buscar intimidade I will seek out de intimacy espírito. in spirit. Eu vim aqui eu vim aqui te entregar uma arma And I hoje. came here to give you a weapon today. Uma arma que está perdendo o seu valor no meio do cristianismo. A weapon that is losing its value amongst Christianity. Você precisa começar a enxergar a adoração You need to start to see worship com uma ótica diferente. in a different view. Não estou falando de louvor. I'm not talking about the worship team. Não estou falando de momento de música. I'm not talking about the moment of Eu music. estou falando de I'm adoração. speaking on worship, Você precisa adoring. começar a enxergar com uma ótica You need diferente. to see it differently. Porque o que começou a mudar a história desta mulher, Because what started to change this woman's story, de sua filha, her daughters, de sua casa, her home, o que fez Jesus continuar falando com ela, what caused Jesus to continue speaking to o que her, fez Jesus prestar atenção um pouquinho mais nela, what caused Jesus to pay a little more attention to her foi a sua adoração. was her worship. Foi a adoração. It was worship. E o Espírito Santo ministrou no meu coração. And the Holy Spirit ministered in my heart. Existe propósito na adoração. There is purpose in worship. Existe poder na adoração. There is power in worship. Esta palavra adorar, This word worship, que está aqui, which is here, ela adorou. she worshipped. Esta palavra adoração no grego This word worship in Greek significa beijar a mão de alguém. means to kiss somebody's hand. Beijar, Kiss. beijar. Kiss. Presta atenção. Pay attention. Um marido quando beija uma esposa, A husband when he kisses his wife, ou uma esposa quando beija um marido, or a wife when she kisses her husband, é sem formalidade, it's without formality. é sem marcar horário, It's without scheduling a time. é sem seguir um planejamento. It's without following a plan. Você simplesmente vai e You faz. simply go and do it. E você sente o direito de fazer. And you feel in the right to do Porque so existe uma intimidade entre vocês. because there's an intimacy amongst you. Adoração não é um procedimento que seguimos. Worship is not a process that we follow. Adoração não é uma regra que seguimos. Worship is not a rule that we follow. Não faz parte de uma liturgia em oculto. It's not part of a liturgy. Adoração não tem fórmula.
Worship, there's no formula for it. A única condição de Cristo The only condition from Christ é que a adoração seja em espírito e em is verdade. that worship be done in spirit and in truth. Ou seja, a adoração é algo espiritual, So worship is something spiritual, é algo verdadeiro, something truthful, é algo íntimo, something intimate, é algo expressivo, something expressive, é algo espontâneo, something é spontaneous, algo simples something simple, e é algo sincero. and something sincere. E o Espírito de Deus And the Spirit of God me levou lá para 2 Samuel. took me to 2 Samuel. Abre aí no capítulo 6. Open there, 2 Samuel chapter 6. Daqui a pouquinho a gente volta para esta mulher. And in a little bit we'll go back to this woman. A partir do versículo 12, From verse 12, a arca do concerto, the Ark of the Covenant ela estava sendo levada da casa de Obed-edom para Jerusalém, was being taken from Obed's home to Jerusalem, na direção do rei Davi. towards King David. E no versículo 13, And on verse 13, algumas coisas aqui começou a me chamar a atenção. something started to grab my attention. Nesta viagem, On this trip, a Bíblia diz the Bible says que a cada 6 passos, that every 6 steps, os que levavam a arca do Senhor, those who carried the Ark of the Lord eles sacrificavam bois e carneiros. sacrificed oxes and A fattened cada animals. 6 passos, Every 6 steps, altar, an altar, um a sacrifício, sacrifice, momento de adoração. a moment of worship. E você sabe que número tem significado na Bíblia. And you know that numbers have meaning in the E Bible. o número 6 And the number 6 é o número do homem, is the number of man, é o número da carne. is the number of the flesh. Eu sou homem, I am man, eu sou carne. I am flesh. O que a Bíblia está ensinando aqui em relação à adoração? What is the Bible teaching us here in regards to Que de worship? tempo em tempo, That from time to time, de 6 em 6 passos, every 6 steps, de tempo em tempo, from time to time, eu preciso parar, I need to stop, construir um altar, build an altar, oferecer um sacrifício ao Senhor offer up a sacrifice e to the adorar a Lord, Deus. and worship O God. que Deus está ensinando aqui? What is God teaching Que here? de tempo em tempo, That from time to quando a time, carne quiser tomar conta da tua vida, when the flesh wants to take hold of your quando as life, dificuldades quiserem fazer você parar, when difficulties want to make you de stop, tempo em tempo, from time to time, você precisa construir um you altar, need to build an altar, apresentar um sacrifício a Deus present a sacrifice e to God, adorar a Deus. and worship God. Altar, Altar, altar. altar. Não estou falando de um altar físico. I'm not talking about a physical A Bíblia altar. ensina no tempo da graça The Bible teaches in the time que o of grace sacrifício somos nós. that we are the O sacrifices. sacrifício é o nosso corpo. The sacrifice is O our body. sacrifício é a nossa vida. The sacrifice is our De tempo em life. tempo, From time to você time, precisa parar you need to stop e fazer um altar and make an altar e sacrificar a and Deus. sacrifice to God. Você sabe por que você não adora? Do you know why you don't worship? Carne. Flesh. Você sabe por que as coisas não mudam? You know why things don't change? Carne. Flesh. Você está dando passo You're taking steps muito tempo for too long sem parar without stopping e fazer um altar and making an altar e um sacrifício. and a sacrifice. Quanto mais passos você dá, The more steps you take, mais longe você fica do altar. the further you are from the altar. Carne. Flesh. No meio do problema dessa mulher, In the middle of the problem, this woman, no meio do culto, in the middle of the service, no meio da in conversa, the middle of the conversation, ela resolveu fazer um altar. she decided to create an altar. Com a filha endemoniada, With her daughter possessed, ela resolveu fazer um altar. she decided to create an altar. Ela resolveu cantar. She decided to sing. Ela resolveu adorar. She decided to worship. Ela resolveu falar com o Senhor. Decided to speak to the Lord. Ali ela só resolveu fazer um culto. There she just decided to do a worship service. O que te para What stops you é a tua carne. is your flesh. As minhas emoções. Oh, my emotions. Se as suas emoções forem controladas pelo Espírito, If your emotions are controlled by the Spirit, não te para. it does not stop you. Mas se for controlada pela carne, But if it's controlled by the flesh, você anda na carne. then you walk in the flesh. É como se Deus estivesse falando aqui para Davi. It's as if God was saying here to David, Você está carregando a arca, you're carrying the ark, Cristo. Christ. Você está carregando a arca You're carrying the ark para Jerusalém. to Jerusalem. Igreja, Church vai para Jerusalém. goes to Jerusalem. Só que se você não parar de tempo em tempo But if you don't stop from time to time para fazer um altar, to create an altar, um sacrifício a sacrifice para mim
For me, você vai se perder no meio do caminho. you will get lost along the Você way. vai ficar para trás. You will stay back. E posso falar uma realidade I'm going to triste, tell you a sad reality, porque daqui de cima a gente vê because from up here we see it, como tem crente ficando para trás. how there are Christians being left behind. Como tem crente ficando para trás. How there are Christians being left behind. Porque a carne faz você andar na correria Because the flesh causes you to walk rushed, e o espírito faz você parar. and the spirit causes you to stop. Isso, cadê os glória? Yeah, where are the Cadê glories? os amém? Where are the amen? Eu sei que vai contra tudo que nós vivemos hoje. I know that it goes against everything we live today. Parar e construir To altar. stop and build an altar. Vai tudo contra. Everything goes against. Você quer chegar rápido, You want to get there quick. construir rápido, Build quick. adquirir rápido, Acquire quick. fazer as coisas rápido. Do things E quickly. Deus é ao contrário, And God is to the porque Ele é o dono contrary. do tempo. Because He owns E Ele fala: time. para! And He says, stop. Eles param. And so they stop. Davi adora. And David worships. Se você continuar lendo, If you continue reading versículo 13, 14. verses 13 and 14, Você já parou para prestar atenção na adoração de Davi? have you stopped to pay attention to David's worship? Ele adora sem protocolo. He worships without protocol. Ele adora na espontaneidade do seu espírito. He worships in a spontaneity of his spirit. A Bíblia diz que ele adora vestido com um éfode de linho. The Bible says that he worships in linen. Eu vou te ajudar. I will help you. É como se fosse um pijama. It was as if an ephod, like a pajama. É a roupa de baixo. It's the underclothes. Ele não estava preocupado com a coroa de rei He dele, wasn't worried about his kingly com a crown, capa de rei, with his kingly com a robe, posição de rei, with his position as a porque ele king, sabia que ele estava diante do rei dos reis. because he knew he was before the King of Kings. E a Bíblia diz que ele adora. And the Bible says he worships. Ele adora alegre. He worships joyfully. Alegre. Joyfully. Ele adora saltando. He worships jumping. Ele adora He dançando. worships dancing. É o que está escrito na Bíblia. It's what's written in the Ele adora Bible. cantando. He worships singing. Ele adora com He instrumentos. worships with instruments. A Bíblia diz que ele adora. The Bible says that he E no worships. meio dessa adoração And in the middle of this worship, espiritual, spiritual, espontânea, spontaneous, simples, simple, o que acontece? what happens? A sua esposa Mical, His wife, Michal, ela fica observando Davi pela janela. she observes David from the window. E dentro do seu coração, And inside of her heart, ela despreza Davi. she has hatred for David. Ela rejeita Davi. She rejects David. Ela repreende Davi, She rebukes David, dizendo que ele estava causando vergonha telling him he was bringing shame diante dos servos, before the servants, diante das servas, before the male and female que ele servants, não estava se comportando como um rei. because he was not behaving as a king. E você sabe o que Davi faz? And you know what David does? Davi continua adorando David continues worshiping e olhando para aquela oportunidade and taking that opportunity como uma oportunidade única. as an only Presta opportunity. atenção, Pay attention. você não pode parar You cannot stop por causa dos outros. because of other people. Posso falar mais? And can I tell you more? Muitas vezes Many times, o diabo ele usa the devil uses pessoas para tentar te calar people to try to silence you e para tentar te parar, and try to stop you, para tentar te sentar. try to sit E you. posso falar mais? And can I tell you more? Você viu quem aqui tentou calar Did you see who tried to quiet Davi? David? Foi a esposa. It was his wife. Muitas vezes o diabo vai se aproveitar Many times the devil will take de advantage situações of situations e usar pessoas próximas and use people close para te desmotivar. to unmotivate you. Não é o cara da esquina, It's not the guy at the corner. é a pessoa que anda com você. It's the person that walks with you. E se você desiste por causa dessa pessoa, And if you give up because of this person, você está jogando o joguinho do capeta. you're playing into the devil's game. Porque Mical Because Michal se levantou raised up e falou: Davi, and said, David, que palhaçada é essa? what kind of joke is this? O que você acha que você está fazendo? What do you think you're doing? Você é rei, You're a king. você está aí de pijama, You have your PJs de on. camiseta, You got a de t-shirt on. shorts, Shorts. pulando, Jumping. igual um tonto. Like a dizzy person. A Bíblia diz que Davi continua. And the Bible says that David continues. E a sua adoração And his worship
começa a produzir fruto. starts to produce fruit. Olha que lindo. Look how beautiful. Começa a produzir fruto. It starts to produce Se fruit. você for para o versículo 18 e 19, If you go to verses 18 and você vai ver que a 19, Bíblia fala que Davi continuou adorando. you'll see that David continues to worship. E ele oferecia holocausto e ofertas ao Senhor. And he would offer up burnt offerings and peace offerings to the Lord. Altar. An altar. E depois que ele oferecia ao Senhor, And after he offered up to the Lord, na Bíblia em inglês fala abençoar o Senhor. in the English Bible says, bless the Lord. Depois que ele abençoava o Senhor, After he blessed the Lord, eu creio que ele recebia do Senhor. I believe he would receive from the E ele Lord. abençoava o povo. And he would bless the people. Olha que lindo. Look how beautiful. Adoração produz fruto. The worship produces Você fruit. abençoa o You Senhor, bless the Lord, Deus te devolve. he returns, E você abençoa o povo. and you bless the E people. você viu com o que Deus dava para ele abençoar o povo? And did you see what God would give him to bless the people? Ele abençoava o povo com pão, He would bless the people with bread, com vinho with wine, e com carne. and with meat. Com pão, With bread, com vinho meat, e com carne. and wine. Pão e vinho, Bread and wine. comunhão com o Senhor, Communion with the Lord. comunhão uns com os outros. Communion one with another. Carne, Flesh, the de meat. acordo com Hebreus capítulo 5, According to Hebrews 5, significa palavra. the meat meant the word. Palavra sólida. Solid word. Como é que ele abençoava o povo? How would he bless the people? Com comunhão With communion e com palavra. and with the word. Palavra The word e comunhão. and communion. Agora presta atenção. Now pay attention. Versículo 23. Verse 23. Mical não adorou. Michal did not worship. Além de não adorar, Beyond not worshiping, ela criticou. she E a criticized. Bíblia diz And the Bible says que ela nunca gerou filhos. that she never bore children. Ela morreu sem gerar filhos. She died without having children. A falta de adoração, The lack of worship, a crítica à adoração, the criticism to worship, fez com que ela se tornasse em uma pessoa estéril, caused her to become a sterile person, seca, dry, infrutífera. fruitless. O que eu aprendo aqui? And what do I learn here? Se você constrói altar, If you build an altar, você abençoa o próximo. you bless the next one, Com the pão, next com person, vinho e carne. with bread, wine, and meat. Se você não constrói altar, If you don't build an altar, você critica. you criticize. Quem adora, Those who worship recebe, receive, cresce, grow, produz, produce, abençoa. bless. Quem não adora, Who doesn't worship não recebe nada, doesn't receive anything, não sai do lugar, don't leave their spot, não produz nada, don't produce anything. morre vazio, They die empty, seco. dry. Adoração Worship tem poder has power de multiplicar. to multiply. Eu não acho que você acreditou nisso. I don't think you believed in this. Adoração Worship causa uma pessoa causes a person ser frutífera. to be fruitful. Adoração Worship produz produces transformação, transformation, milagre, miracle, cura, healing, renovo, renewal, libertação. deliverance. Volta lá para Mateus 16. Go back to Matthew 16. Vamos voltar para a história da mulher. Mateus 15. Sorry, Matthew 15. Let's go back to the story of the woman. Adoração Worship produz intimidade. produces intimacy. Intimidade Intimacy produz revelação. produces revelation. Versículo 25. Verse 25. Ela chega e adora. She comes before him and worships. E fala: Senhor, socorre-me. And she says, Lord, help me. Versículo 26. Verse 26. Jesus abre a boca de novo Jesus opens his mouth again e fala: não é bom pegar o pão dos filhos
e deitá-lo aos cachorrinhos. And he says, it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. E ela responde: And she answers, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. A resposta dela Her answer é uma revelação espiritual. is a spiritual revelation Que só veio that only came porque ela adorou. because she worshipped. Aí ela começou a entender And then she started to understand e a mudar a sua mente and change her mind em relação ao que estava acontecendo in regards to what was happening e o que Jesus estava querendo fazer. and what Jesus was wanting to Jesus do. fala para ela assim: não é bom pegar o pão. Jesus tells her it's not good to take the bread. Quem é pão? Who is bread? Jesus. Jesus. Não é bom pegar o pão, Jesus, It is not good to take the bread, Jesus, dos filhos. from the children. Quem são os Who are the filhos? children? Israel. Israel. Não é bom pegar o pão, Jesus, dos filhos, Israel, e deitá-lo aos cachorrinhos. It is not good to take the bread, Jesus, and take it from the children, Israel, and give it to the dogs. Quem são os cachorrinhos? Who are the dogs? Os gentios. The Gentiles. Qual foi a revelação que essa mulher recebeu na hora? So what was the revelation this woman received at that time? Jesus estava aqui dizendo para ela: Jesus was here telling her, eu vim primeiramente I came first cumprir a lei. to fulfill the E eu law. vim primeiramente And I came first para os judeus. for the Jews. E ela em um ambiente de adoração, And her in an environment of worship, ela entende exatamente o que Jesus estava falando. she understands exactly what Jesus was saying. Aí a sua mente começa a abrir And so her mind starts to e open. ela responde: And she answers, sim, Senhor, yes, Lord. mas também os cachorrinhos, But even the dogs, os gentios, the Gentiles, comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. they eat from the crumbs that fall from their master's Que table. ela está falando? What is she saying? Eu sei que o Senhor veio para Israel, I know you came for Israel, mas o Senhor também veio para nós. but Lord, you also came O for us. Senhor veio para todos os You also povos, came for all of the para people, todas as línguas, For all of the tongues. para todas as nações, For all of the nations. para todas as tribos. for all of the tribes. Aí eu consigo imaginar. And then I can imagine. Você sabe o que eu consigo imaginar? Do you know what I can imagine? Aquela mulher, nesse momento, That woman at that moment, tendo um momento assim, pentecostal, assembleano, having a Assemblies of God Pentecostal moment, pregando para Jesus. preaching to Jesus. Jesus, Jesus, concordo com a tua I palavra, agree with your word, mas eu também entendo but I also de que o understand Senhor não veio só para that you Israel. didn't just come for Se eu Israel. confessar o Senhor com os meus lábios, If I confess you with eu my também lips, tenho direito à salvação. I also have the right Eu to também tenho salvation. direito ao sangue. I also have Eu the também right- tenho rights to direito à blood, cruz. rights to the cross. Basta confessar, All you have to do basta is abrir a confess. boca, Open your independente da raça, Regardless of independente da situação. Regardless of circumstance. Aí eu vejo essa mulher pulando igual Davi, And then I see this woman cantando, jumping like David, e reteté daqui, singing, reteté dali, and jumping here e and de there. repente eu consigo imaginar And then suddenly I can Jesus imagine Cristo Jesus Christ fazendo assim, ó. going like this. Yes, Sing, yes. sing. Agora eu tenho ela Now I have her aonde eu queria. where I wanted her. Por isso que não vale a pena desistir, That's why it's not worth giving up. porque enquanto Jesus permite você passar por algo Because while Jesus is allowing you to go through que something parece que ele está sendo calado, that seems like he's ou quiet, parece que ele está sendo um pouco grosso, or that he's being a little ou tough, parece que ele não está resolvendo o teu or problema, that he's not solving your problem, ele está transformando a tua vida he's transforming your e te life preparando and preparing para a you cura dos teus filhos. for the healing of your children, of his children. O que você não pode What you é cannot dar passo para is trás, take steps é dar back. passo para trás, Is take steps é dar back. passo para trás, Is take é steps desistir, back. Is give é olhar up. para trás. Is look Você tem back. que You avançar, have to move forward, porque uma hora, because at one quanto point, mais perto the closer você chega dele, you get to him, mais perto the closer ele chega de he você. comes to you.
Ela chegou no culto She arrived at the service querendo algo para ela, wanting something for herself, querendo cura, wanting healing, querendo milagre. wanting miracles. Aí no meio daquele culto, And then in the middle of that service, ela dá um passo por fé, she takes a step of faith porque Jesus fala que a fé dela é grande. because Jesus says her faith was great. E ela resolve adorar. And she decides to worship. Jesus alinha ela no culto. Jesus aligns her at that service. Eu sei o que você precisa. I know what you need. Para de vir buscar só o que você quer. Stop coming to seek out just what you want. Me adora. Worship me. No meio da adoração, In the middle of the worship, íntima, intimate, perto, close, o Senhor se revela para ela. the Lord reveals himself to her. E aí ela se contenta And then she's content com migalha. with crumbs. Uma vez eu vi meu pai falar isso aqui. One time I saw my dad say this. Você sabe por que ela se contentou com a Do you know why migalha? she was content with crumbs? Porque os mesmos ingredientes que estavam no pão em cima da mesa Because the same ingredients on the bread on top of the table estavam na migalha que were in the caiu crumbs também. that fell as well. E porque ela se contentou com a migalha, And because she was content with the crumbs, com Cristo, with Christ, migalha, crumb, pão partido broken bread para todo mundo, for everybody. pão não acaba. The bread doesn't end. E porque ela se contenta, And because she's content, Jesus então Jesus tem ela do jeito que Ele queria que ela estivesse. has her where he wanted her. E eu entendo aqui And I understand here que muitas vezes certas coisas não acontecem that many times certain things don't happen porque nós não estamos na posição que Cristo gostaria que nós estivéssemos because we're not in the position Christ would like us to be in, para receber. to receive. Nós somos muito menino, We're too childish, muito infantil, too childish, muito centrado em nós. too focused on ourselves. E Jesus fica tentando falar para você: And Jesus is trying to tell you, eu quero te preparar I want to prepare you para você saber viver da migalha. so you can know how to live from the crumbs. Eu só preciso de uma semente do tamanho de um grão de I mostarda. just need a faith the size of a mustard seed. Eu queria que essa igreja I want the andasse church comigo. to walk with me. Eu queria que essa igreja andasse I comigo. want this church to walk with me. Eu quero te preparar para você receber I want to prepare you to receive o rebuliço que eu vou fazer dentro da tua what casa, I'm going to do within your home para a abundância for the abundance dentro da tua casa. within your home. E Jesus então, And so Jesus, depois daquela revelação, after that revelation, ele olha para aquela mulher he looks at that woman e fala: ó mulher, and he says, "Woman, grande é a tua fé. great is your faith. Seja isso feito para contigo, Be it done for you as you desire, como tu desejas." how you desire." Aí a Bíblia fala And then the Bible says que desde aquela hora that from that time forward, a sua filha ficou sã. her daughter was healed.